Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de naturopatia. Eu sou Fernanda Natu, naturopata holística, e hoje a gente vai falar tudo sobre a camomila. O nome científico é Matricaria recutita ou Matricaria camomila, Matricaria corrantina. Também o nome popular vocês podem ver por aí como camomila, camomila alemã, camomila da Alemanha, camomila verdadeira, camomila comum, macela real, macela nobre, na verdade, perdão, Matricaria, margassa, camomila vulgar, camomila húngara, enfim, alguns nomes populares aí da camomila. Em geral, nos estudos, sempre a parte utilizada da camomila é a flor. Não que a gente não possa usar os caules nem nada, mas em geral os estudos são feitos pela flor. A flor é que contém mais propriedades terapêuticas, mais químicos poderosos aí, que a gente já vai ver as propriedades. Então, já fica uma dica inicial aí pra vocês, quando vocês forem comprar, de repente, um saquinho de erva, dá uma olhada se não tem muitos caules, se não tem muitas folhas, porque o predominante tem que ser a flor. E aí quando a gente compra, geralmente como vem seco, às vezes dá uma confundida, né? A flor de camomila, essa florzinha que lembra até o aspecto da margarida, né? Então com as pétalazinhas brancas e o miolinho ali amarelo, ela é bem pequititica, mas dá pra você observar isso num saquinho. Inclusive sempre comprem, né, essas ervas assim, com essa identificação do nome científico, com atestado de qualidade. Vocês podem também pedir um laudo, procurar comprar de um lugar assim correto, né, que tenha uma extração boa, porque, por exemplo, quando a gente compra de qualquer lugar, essa planta ela pode ter fungos se não for feita uma extração correta, se não for, né, feita uma secagem correta. Se ela deixa ali muita água, ela vai ter fungos, então vai ter um aspecto diferente, vai ser muito prejudicial na hora da gente usar terapeuticamente. A gente também pode estar comprando uma planta que ela seja de beira de estrada, ela seja plantada em lugares que não são propícios, né? E aí qualquer beira de estrada, ou se ela for exposta a, por exemplo, essa questão mesmo de poluição, a planta ela vai absorver tudo isso, todos esses gases, todos esses componentes prejudiciais que tem no ar mesmo, e isso vai afetar a qualidade terapêutica e curativa dessa planta. Isso não só para camomila, obviamente, mas já fica aí uma dica para vocês sempre se atentarem a isso. Vê lá no saquinho se tem a qualidade, nome científico, de onde veio a parte da planta, e especialmente da camomila, dá uma olhada se tem mais da flor do que caule, enfim, porque justamente é a flor que tem mais as propriedades terapêuticas que a gente vai ver. A família da camomila é Arastácea, composição química, ela tem, claro, óleos essenciais, sesquiterpenos, azulenos, que é o camazuleno especialmente, lactonas sesquiterpênicas, flavonoides, cumarinas, taninos, ácidos fenólicos, angélicos, mucossacarídeos, matricina, resinas, taninos, princípios amargos, mucilagens, polissacarídeos, éteres bicíclicos, ácidos orgânicos e vitamina C. A camomila é uma planta herbácea muito conhecida desde o Antigo Egito, Grécia Antiga, inclusive é algo que eu sempre falo. Estes países que eu mencionei, e em geral a China também, então Antigo Egito, Grécia Antiga, a China e Índia, na antiguidade, aí, sei lá, milhares de anos, esses países têm registros de 4.000, 5.000 anos antes de Cristo, onde eles já utilizavam plantas aromáticas, já utilizavam essas plantas como forma terapêutica. Além disso, eles usavam em rituais, até questões estéticas também, mas eles faziam pomadas aromáticas, já havia macerados das ervas em alguns registros aí.
Então olhem só, há milhares de anos já usavam essas plantas, já tinha esse certo conhecimento, acredito que muito de forma intuitiva mesmo, né, que eu também gosto sempre de falar que a gente tem essa intuição, essa conexão com a natureza, mas a gente tá completamente desconectado e é um dos meus objetivos fazer a gente retomar com essa conexão com a natureza e também aflorar essa nossa intuição em relação às propriedades de cada planta, né? É claro que a gente tem que conhecer mais a fundo e isso a modernidade nos ajuda, né, da gente pesquisar, da gente ter livros, da gente ter esse conhecimento todo também na internet, eu tá podendo fazer essas aulas, por exemplo, mas essa intuição natural a gente pode sim resgatar, às vezes até pelo aroma você consegue sentir algo e você quando vê é justamente a propriedade daquela erva. Por exemplo, você cheira uma camomila, aquilo te dá uma calmaria e a camomila ela tem essa propriedade, ela entre as plantas é até dito que ela é a planta paciente, então assim, ela é uma planta de calma, de retomar a paciência, de evitar o estresse, a ansiedade, o nervosismo, tudo pra longe. E isso realmente acontece com as propriedades químicas dessa planta. Bom, como eu falei, as flores até lembram um pouco das margaridas, né, com o centro ali amarelo, e as pétalas são bem simples, pequenininhas, pétalas brancas. A floração dela ocorre geralmente primavera e verão, assim, em abundância. É uma planta de pequeno porte, né, com caule aí retinho, caule ereto, alcança aí de 30 a 50 centímetros de altura, são baixinhas, acho que todo mundo já viu, né? E as folhas são verdes, assim, lisas, né, e cortadinhas, assim, em segmentos. Essas são as flores, as folhas da camomila. E ela, como eu falei, dá super bem na primavera, no verão. Ela também é super amigável aí para ser plantada com outras plantas, então ela dá super bem com outras plantas. Eu tenho na minha horta compartilhada com a minha avó, na verdade, e aí quando é primavera, verão, infesta assim a camomila, fica cheio e a gente faz a colheita aí, depois deixa secar, enfim, eu tinha bastante, mas eu fiz tudo tintura e chá e utilizei tudo também, esse calda-pés, e aí eu nem tenho aqui pra mostrar pra vocês, só em outras formas que a gente já vai ver. E por ela ser tão fácil em horta, é indispensável você ter numa horta aí, tanto pela beleza que ela dá, quanto pelas propriedades terapêuticas também. Ela também tem propriedades antifúngica, bactericida, então, mesmo aquela questão que eu falei dos fungos, quando aparece é porque realmente era uma planta que estava com bastante fungo, porque ela já tem essas propriedades antifúngicas. E inclusive para o ambiente que ela está. Então é bem interessante você ter camomila se você tiver um espacinho aí. Muitos estudos, inclusive vou deixar alguns aí para vocês, comprovam a atividade anti-inflamatória, antissética da camomila, antiespasmódica do estômago, do duodeno também. Tem um efeito sedativo incrível, então em pacientes que estavam submetidos a cateterismo, tem um estudo que mostra o efeito sedativo para melhora do sono, né, evitar a insônia, efeitos refrescantes, adstringente também, anestésico leve, desodorante, para infecções de todos os tipos, então tem agentes aí anti-infecciosos dela, contra micro-organismos, como eu falei, bactérias, fungos, ela vai agir super bem. Essa atividade anti-inflamatória, desde questões internas, então até, por exemplo, inflamação da garganta, inflamação, afecções bucais, por exemplo, quanto para a pele, ela é super cicatrizante, inclusive ela é extremamente utilizada na cosmética, né? Muitos químicos que possuem, a camomila possui, são replicados, às vezes artificialmente, e colocados em cosméticos super caros, cosméticos base aí que a gente vê, quando a gente poderia estar simplesmente usando a camomila, que é muito mais natural, mais acessível, mais simples, sem efeitos colaterais, sem nenhuma ação prejudicial ao nosso organismo. Porque, claro, eu sempre falo, mesmo sendo planta, toda planta tem o seu grau de toxicidade, mas eu costumo dizer, né, até a camomila da vez tem seu grau de toxicidade. Porém, assim, é extremamente baixa, você teria que consumir muito
camomila de uma só vez para você ter uma intoxicação, que é impossível. É por isso também que ela tem pouquíssima contraindicação. Então, inclusive com a minha bebê, tem uma bebezinha, tá aqui atrás, a gente desde o início coloca chazinho de camomila na banheira para dar um banho super refrescante até mesmo, mas um banho calmante, aí ansiolítico, para ela já ir acalmando também, é ótimo para pele. A minha filha, ela teve aquela brotoeja, né, que dá na pele de bebezinho, porque ela nasceu, tava muito frio, de repente ficou muito calor, ela é gordinha, sua demais, e aí deu brotoeja no rostinho dela. Aí ficaram falando pra mim, leva no médico. Obviamente eu não levei, porque eu tava vendo que era brotoeja, não era nada mais grave, né, eu sempre falo isso, quando é algo grave, vá sim no médico, mas as terapias holísticas estão aí sempre como uma opção pra gente e às vezes até pra combinar, né, com outras terapias. Mas enfim, aí eu não fui e eu fiz o quê? Chazinho de camomila e fui aplicando nela. Fiz o chá de camomila, que eu até vou mostrar pra vocês. E aí molhava assim o algodãozinho e passava. E aí como tava calor, eu também não passava quente, né? Passava aí em temperatura ambiente, fui passando a camomila e, enfim, curou 100%, ficou ótima a pelezinha dela. Então, para crianças, para bebês, é incrível você dar. Quando o pediatra já libera também chás, é incrível você dar a camomila para acalmar, até quando, né, depois nasce mais os dentinhos, tudo vai mexendo muito, né? A criança também vai se descobrindo, isso mexe muito, então pra gente trazer mais propriedades ansiolíticas, calmante, ajudar no sono, nesse estressezinho que dá pelas novidades que o bebê tá descobrindo, você pode com certeza usar a camomila dessa forma também. Então pra pele, depois pode tomar, pro banho, então como que é? Você vai dar o banho normalmente, faz um chazão ali, pode fazer 1 litro do chá, coloca aí, aí a erva, a água ferveu, desliga o fogo, coloca a erva e tampa, deixa ali por uns 3 minutos tampada. Eu gosto sempre, quando a gente ferve, colocar um prato em cima e deixar ali os minutos que devem ficar e você deixa o prato. Quando terminar os minutos, pega o prato, como se fosse isso aqui. Então você fez o chá lá na panela, coloca o prato em cima. Quando terminar, passou os 3 minutos, tira o prato e deixa cair a aguinha que fica assim no prato, sabe? Porque ali às vezes evapora um pouco desses óleos essenciais que a gente quer consumir. Então ali também tem propriedade. Deixa voltar essa aguinha pra dentro da panela, tá bom? E aí você faz o uso. 1 colher de sopa para cada xícara, você pode pensar dessa forma. E aí você pode ir aumentando as proporções conforme seu bebê vai crescendo. Obviamente, essas propriedades ansiolíticas não são só para bebês, para a gente também. Então, para estresse, ansiedade, insônia, até dores de cabeça, agitação mental, que mais? Perturbação mesmo noturna, por exemplo, você pode fazer o consumo do chá de camomila. Você pode tomar aí 3 xícaras antes de dormir. Aí só tenta tomar um pouco antes para você não querer fazer xixi, que aí você vai ser despertado para fazer xixi e pode retomar aí com a sua insônia, né? Então toma antes aí de dormir, pode chegar assim umas 6 horas da tarde, começa a tomar o seu chá. Se for uma questão muito crônica, uma questão de estresse, ansiedade crônica, crises mesmo, você pode fazer o chá e faz 1 litrão e vai tomando durante o dia, sem problema nenhum. Substitui aí pela sua água, você já vai estar se hidratando com o chá e ainda tendo todas essas propriedades ansiolíticas que tem por conta dos químicos. Tem cumarina, que é um químico, por exemplo, muito comum em óleos essenciais cítricos, que tem propriedades ansiolíticas, propriedade calmante cardíaco, então ela vai ajudar também palpitação, taquicardia, enfim, todas essas questões, até síndrome do pânico também. Essas propriedades calmantes também são ótimas, ela tem a propriedade analgésica leve, mas essas propriedades calmantes e anti-inflamatórias são ótimas para questões femininas também, então crises e questões da menopausa e da TPM, ela
vai ser incrível. Já indiquei para algumas clientes camomila, elas falam, nossa, não tenho mais cólica. Então até cólicas menstruais, até todos os efeitos hormonais e emocionais que a TPM traz, e a menopausa também, você pode se atrelar aí ao chá de camomila, ou as tinturas, o próprio óleo essencial também, mas aqui a gente tá falando da erva, né? E aí você pode fazer esse uso como? Com chás. Você pode também fazer uma massagem ou com a tintura, você coloca num creme base, ou você faz um emplastro com o próprio chá e faz assim, ou faz uma compressa. Eu gosto muito de fazer compressas com água quente quando tá com cólica, e aí você pode colocar na faixa aí do seu abdômen, do baixo ventre, coloca essa compressa e a bolsa de água quente, por exemplo, um paninho quente, tá? E aí você pode fazer e, obviamente, tomar o chá. Também as propriedades calmantes, você pode se beneficiar fazendo um pedilúvio ou o escalda-pés. E aí eu sempre indico que você chegue até as canelas, até as panturrilhas com esse balde, né? Pega um baldão aí, não só uma bacia. É interessante chegar até as canelas e aí você faz um chazão e faz esse pedilúvio, que é maravilhoso, super calmante, para dores nos pés, para relaxar, para acalmar. Até se você tiver insônia, pode fazer um escalda-pés dessa forma à noite, que isso já vai acalmando. Só cuidado para não tomar friagem depois de fazê-lo. Então faz o pedilúvio com uma cobertinha e tal, sai dali, se seca bem, já coloca uma meia bem quente. Inclusive essa questão da TPM, eu separei para vocês uma pesquisa, vou mostrar aí. Então mostra aí a eficácia, né, da camomila para o tratamento da síndrome, né, pré-menstrual. E aí fala aí que a TPM abrange vários sintomas físicos e psicológicos também. E aí eles fizeram o uso da camomila como medicamento fitoterápico, super eficaz. O objetivo em geral foi determinar essa eficácia no tratamento da TPM. A camomila, então, ela tem sido usada para tratar o alívio da TPM por causa das propriedades terapêuticas e dos efeitos anti-inflamatórios do camazuleno e o alfa-bisabolol, que a gente já vai falar um pouco mais desses químicos, tá? Os efeitos também antiespasmódicos da apigenina, quercetina e luteolina, e os efeitos ansiolíticos da glicina e flavonoides. Os resultados mostram que sim, a camomila foi super eficaz no tratamento da TPM e pode ser usado como fitoterápico para tratar todos os sintomas de TPM nas mulheres. Essa é uma das pesquisas. Também anotei uma outra aqui que fala dos benefícios mesmo, que fala aí, né, que o chá dessa erva é um dos mais populares existentes, e o chá feito aí com as flores secas foi usado para fins medicinais, e aí mostraram aí a eficiência sobre a bioatividade da erva. Os principais constituintes, né, da flor, como eu falei já, especialmente os flavonoides, apigenina, quercetina, patoletina, luteolina e os glicosídeos mostraram esses efeitos, e também os componentes do óleo essencial extraído das flores, que são os terpenoides alfa-bisabolol e os óxidos e azulenos, incluindo o camazuleno. E aí mostra aí as atividades antioxidantes, antimicrobianas, atividade antiplaquetária também significativa, ação anti-inflamatória, ação antimutagênica e redutora do colesterol, até efeitos antiespasmódicos e ansiolíticos também. E aí ele fala lá no final que só tiveram alergia as pessoas que têm alergia a outras plantas, por exemplo, da família das margaridas, ou seja, da família Arastácea, que foi o que eu falei para vocês. Então, olha só, todos esses efeitos anti-inflamatório para todas as inflamações, igual eu falei. E as ações anti-inflamatórias da camomila são interessantes porque elas não adentram só ali, elas adentram profundamente. E isso faz com que os efeitos anti-inflamatórios sejam ainda mais eficazes. Também tem um estudo que mostrou que foi super eficaz para ratos com edemas. Então a ação anti-inflamatória é assim absurda da camomila, é incrível mesmo. E aí anti-inflamatório já acalma, né? Toda inflamação quando a gente pensa, então até inflamações lá embaixo, nas regiões íntimas,
tanto de hemorroidas quanto questões vaginais, a gente pode usar um banho de assento, fazer um chazão e fazer um banho de assento com a camomila, porque ela vai acalmar, ela é bactericida, fungicida, então para todas essas questões, candidíase, por exemplo, é fungo, e anti-inflamatório, então vai desinflamar. Todas essas questões podem ter, de hemorroide, enfim. A ação ansiolítica da camomila se deve pelo químico flavonoide apigenina, principalmente, das cumarinas também. Mas a apigenina, que tem abundância na camomila, ela consegue fazer ligações com receptores cerebrais, muito parecido com o que acontece com os benzodiazepínicos, né? Que são tarja pretas aí calmantes. Só que a diferença, assim, ela age um pouco mais leve, ela age mais leve realmente do que um diazepam, porém o interessante dessa ação farmacológica é que ela não causa depressão do sistema nervoso central. Então ela tem a propriedade sedativa, calmante, para ansiedade, estresse, insônia, o que for, ela vai ter essas propriedades e não causa esse efeito colateral de um diazepam, por exemplo. As propriedades que eu falei de cicatrizante, anti-inflamatória, antimicótica, bactericida, principalmente pelo químico alfa-bisabolol, que está super presente em shampoos, condicionadores, cremes, pomadas, às vezes artificiais, então é uma forma da gente usar de forma natural para irritação da pele, queimadura, dermatite, picadas de inseto, tudo que você pensa que dá vermelhidão, que dá uma irritação, a gente pensa na camomila, porque ela acalma e ela tem ainda essas propriedades cicatrizantes para feridas, anti-inflamatória, calmante, bactericida, antisséptica também, então ela vai fazer asepsia daquela região. Então todas essas questões de pele, acne inflamada, até a ardência em volta dos olhos, você pode aplicar, claro, com cuidado para não entrar, mas em volta dos olhos também. E aí a minha dica, eu até separei aqui, eu vou dar uma dica pra vocês, eu separei água quente, agora já deve estar fria que eu tô falando muito, né? Mas aí, ó, a gente pega aí um saquinho de chá. Claro, isso é fato sempre para qualquer erva. A erva, você comprar ela num saquinho atestado, de boa qualidade, vai ser sempre melhor do que um saquinho assim, de chazinho, tá? Mas outra dica é quando você for comprar esses chazinhos, ele tem que estar branquinho assim, ó. Se tiver pretinho, com mancha, com certeza tem fungo. Então vocês tomem cuidado. E aí você vai fazer o que? O chá. Já tá fria a água um pouco, então não sei se vai sair as propriedades, mas enfim, estiver misturando aí, só pra demonstrar pra vocês. Ainda assim ela sai, ó, as propriedades, já tá ficando amarelinho, ó. Você fecha, pode deixar ali os seus 2 minutinhos, o que sobra daqui, ó, você aperta. E aí esse saquinho você vai deixar no freezer. As propriedades calmantes dela são reais, para olheira, por exemplo, anti-inflamatório. E aí você deixa isso aqui no freezer, vai virar esse gelinho. E aí você pode aplicar nos olhos quando acorda, para acalmar essa região. Ah, tem uma feridinha, um machucado aberto, picada de inseto, põe sua bebê, seu filho, tá com picadinha de inseto, olha aqui, faz esse saquinho e põe em cima. Machucadinho assim na unha, acne inflamada pode pôr, afta pode pôr também geladinho, vai ser ótimo por essas propriedades anti-inflamatórias. Então essa é uma dica. O azuleno é um outro químico da camomila que também tem propriedade calmante, sedativa, anti-inflamatória, e aí pós-barba, pós-depilação, você pode, sei lá, se você se depila tanto com cera ou com gilete, ou se você for homem que faz a barba e fica inflamado, pode vir com um chá, passar com uma gaze, com um algodão, ou depilou assim a perna, pode enfiar num balde com o chá, por exemplo, um escaldapés, e aí você já vai estar acalmando a sua pele depois da depilação, por exemplo. Apesar dela não ser muito falada, ela também é super boa para o sistema respiratório, para gripe, para todas essas questões, que é bactericida, é anti-inflamatório. Então você pode fazer gargarejo para dor de garganta, pode fazer bochecha. Então vai ser aí descongestionante para as vias respiratórias, para todas as inflamações relacionadas. Também você pode utilizar com banho facial, com massagem no peito, com o próprio chá, o uso da erva, com o uso da tintura. Pode aplicar com gaze no rosto, como eu falei, pode pegar um pouquinho do chá, misturar com algum gel ou até mesmo a tintura. Eu trouxe aqui a tintura que eu fiz dela. A tintura você mistura e faz
mistura num creme, num gel base, passa no rosto, passa numa região que está inflamada, que você quer essa propriedade calmante, anti-inflamatória, sedativa ou cicatrizante também. E também pelas propriedades calmantes vai ser ótimo para o trato digestivo, sistema digestório. Então, para colite ulcerosa, úlcera, gastrite, todas essas questões gastrointestinais. Eu também peguei outra pesquisa, vou deixar aí para vocês. Ela fala aí, né, falou da camomila alemã e da camomila romana, que as flores secas têm muitas propriedades por conta dos terpenoides e flavonoides que contribuem, né, para essas propriedades. Para doenças como febre, inflamação, espasmos musculares, distúrbios menstruais, insônia, úlceras, feridas, distúrbios gastrointestinais que a gente falou, dores reumáticas, hemorroidas que a gente falou também. E não só a planta, como o óleo essencial também tem essas propriedades curativas e preventivas, né? Então age como um agente terapêutico mesmo para a saúde humana. E uma propriedade também muito falada da camomila, né, que vocês já devem ter ouvido por aí, enfim, eu ouvia muito da minha avó quando eu era pequena, né, eu sou loirinha, de quando eu era pequena eu era mais loirinha inclusive, e ela falava, passa chá de camomila para clarear o cabelo. Isso não é um mito, não é uma inverdade. Na verdade, quando você passa o chá de camomila mesmo, a camomila de alguma forma nos cabelos, e principalmente vai ao sol, ela vai clarear, porque vai oxidar e aí esses químicos vão ajudar a clarear. Porém, se você não for loira, se você não for loiro, né, não tiver já esse cabelo claro, ela vai amarelar. Então ela amarela o tom do seu cabelo. Se você tiver o cabelo castanho, por exemplo, ela vai dar uma avermelhada. Então não é que vai clarear, você não vai ficar com luzes se você tiver o cabelo castanho, mas sim, ela tem essa propriedade e você pode passar e ir pro sol com cuidado, claro, obviamente, mas aí pela oxidação ela vai ajudar a clarear sim. Bom, então é isso, pessoal, vou tomar aqui o meu chazinho com a minha bebezinha que tá logo ali. E eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula completa de naturopatia. Tem várias aí no canal, é só procurar na lupinha, se inscrever, ativar as notificações para vocês receberem aí quando tiver novo vídeo. E também vou deixar aqui embaixo um link para vocês se inscreverem e a gente se falar mais, tá certo? Me sigam lá no Instagram também, que eu tô sempre levando novas dicas. E deixem aqui embaixo também alguns comentários sobre a tão conhecida e tão perfeita camomila que a gente acabou de falar. Se vocês fazem uso, de que forma e qual outro item da naturopatia que vocês querem ver num próximo vídeo. Obrigada pela companhia, um super beijo e até mais. E filha, dá tchau! Dá tchau, filha! Dá tchau, meu amor! Dá tchauzinho!